Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente, podendo participar do encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, agradecendo a Ele pela bênção da vida, agradecendo pela oportunidade de podermos reencarnar, pedindo a Deus saúde e paz para todo o nosso planeta e que nós possamos todos estar vibrando nesse momento para podermos apreender melhor o sentido da página que vamos ler. Graças a Deus. Nós hoje vamos ler uma página do livro Espírito de Verdade, seu item 27, Carta a Meu Filho, que faz referência ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do honrar vosso pai e vossa mãe. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada, que me liquidou a existência, não pensávamos nisso. Nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: Morre, velho. As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça. Era como se a afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Era tudo o que você, alterado e reconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãe dormia extenuada. Pequenino e tenro, de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração a vagir nos braços. E as recordações desfilaram sucessivas. Você, qual passarinho contente, a abrigar-se em meu colo. O álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições. As festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas, que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que meu suor convertera em larga habitação rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno, para que o nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me, trabalhando qual suarento animal para que as facilidades no mundo nos atendessem às ilusões e os caprichos. Em todos os quadros a se me reavivarem, na lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente. O baldado esforço para que a mocidade se erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que o presenteei no momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, vi-o ainda, mãos ansiosas, arrebatando meu chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária e, porque não podia odiá-lo, orei. Talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhe venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo,
Nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue de meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que na maioria das circunstâncias há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar, e realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da justiça divina, aos quais rogo me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então, nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo servindo a Deus. J. Bom, meus irmãos, nós percebemos que é uma página muito densa, né? Nós temos aí uma situação muito forte, né? Onde um pai praticamente é assassinado pelo filho, mas nós temos, mesmo diante dessa situação tão difícil, um exemplo feliz, né? No sentido de que o pai conseguiu perceber, né, que houve uma falha dele na criação e na educação do filho, um pai que não ficou com ódio do filho, né? Pelo contrário, manteve o amor e terminou pedindo a Deus, né? Que eles pudessem ter uma outra chance de vir com esse espírito, que era seu filho, e que eles pudessem, então, acertar, né? Realizar a encarnação de uma maneira correta, lembrando das alegrias, lembrando de trechos onde ele entendeu que ele errou como pai. Essa página ela faz menção, como nós já falamos no início, ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do honrar o vosso pai e a vossa mãe. Exatamente ao item 9, onde nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, uma mensagem que tem 2 folhas e meia, né? E a mensagem versa sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos tentar colocar ou ressaltar alguns pontos, não só da instrução de Santo Agostinho, como dessa página, né? O primeiro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que as discórdias e as animosidades do passado, elas surgem, né, como a explicação das ingratidões que muitas vezes os filhos cometem contra os pais, né? É a explicação do porquê dessas repulsões instintivas e injustificáveis, né? A reencarnação, ao jogar luz sobre nós, nos mostrando que nós já tivemos vidas passadas e que durante essas vidas construímos relações que nem sempre foram felizes, muitas vezes foram relações de ódio, onde criamos animosidades e que essas animosidades são levadas para as vidas futuras. Então, muitas das vezes, as famílias têm no seu seio espíritos simpáticos que se unem para ajudar uns aos outros a progredir, mas tem ali dentro desse seio também aqueles espíritos antipáticos onde eles têm que se perdoar mutuamente e criar vínculos de amizade, resgatando erros do passado. Então surge aí as ingratidões e as discórdias, as animosidades da vida passada, como a origem dessas ingratidões dificilmente explicadas de filhos para pais, ou até vice-versa, né? E coloca
Santo Agostinho deixa muito claro, né, que o perdão é o caminho de evolução espiritual, né, sempre, inclusive para esse caso. Perdão esse que a gente percebeu na página, né, porque o pai compreendeu a sua falha e perdoou o filho, querendo ali já tentar consertar as coisas, pedindo a Deus uma vida futura junto com o filho. Santo Agostinho ressalta para a gente também que o conhecimento da reencarnação, né, essa questão de você vencer essas ingratidões com o perdão e com o amor, ela é fortificada, é amparada, né, e traz uma esperança, porque a ideia da reencarnação faz com que a gente compreenda que vamos ter outras vidas, então vamos poder resgatar. Só que aí ele traz uma outra ideia importantíssima que às vezes nós não damos valor, a importância do corpo, né? Sem o corpo, o espírito não tem como reencarnar, né? Então esse é o grande talento, essa grande oportunidade que Deus nos dá, né, de podermos reencarnar. Sabemos que muitas vezes não é fácil, existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados, então nós temos que procurar aproveitar essa oportunidade. E aí quando ele fala da importância dos corpos, ele imediatamente lembra dos deveres dos pais, a missão que esses pais têm de aproximar esses espíritos que eles recebem como filhos de Deus. Então, não é mistério para ninguém que é espírita que a paternidade e a maternidade são grandes missões, né? Deus nos entrega o seu maior tesouro, que é um outro espírito, que é seu filho, somos irmãos, e a nossa missão, a nossa grande, como é que eu vou dizer aí, objetivo é educar esse filho, né, para que ele seja um homem de bem e para que ele seja temente e tenha crença em Deus, né, para que a gente possa então realmente sair feliz e com o sentimento de dever cumprido nessa reencarnação. Santo Agostinho ainda nos lembra que todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, e que os pais devem estar atentos de modo a reprimi-los. A gente percebe isso na página, né? No momento em que o pai está ali agonizando, né? Ele lembra dos momentos felizes, do quanto ele lutou, de tudo que ele deu para o filho, mas muitas das vezes bens materiais. Talvez tenha faltado um pouco de atenção com relação à questão espiritual, à questão moral, né? Onde ele talvez tivesse que ter agido com um pouco mais de ênfase, né? Conversado mais com o filho para que determinadas coisas não tivessem acontecido. Então, que os pais eles devem se aplicar a tentar corrigir essas más tendências nos filhos. Santo Agostinho ainda nos fala da questão, né, de que se os pais fizeram tudo o que estava ao seu alcance para educar os filhos e ainda assim os filhos acabaram resvalando, indo pelo mau caminho, que os pais, nesse caso, eles podem ter a consciência tranquila. Obviamente, como espíritos e ainda em vida mesmo, né, um coração de um pai e de uma mãe nunca fica tranquilo vendo que o filho está enveredando por um caminho que não é dos melhores. Mas se a gente for pensar em termos de missão, em termos do que Deus esperava de nós como pais, se nós demos bons exemplos, se nós conversamos com os nossos filhos, buscamos durante essa convivência, dessa existência, ensinar a ele o que era certo e errado, apontar que aquilo que ele estava fazendo não era certo, né? Que existia um outro caminho, né? Se a gente teve a preocupação de inserir a ideia de Deus, né, e deixar que essa ideia crescesse, florescesse dentro desse espírito, de uma maneira meio metafórica,
regamos, né? Podamos, cuidamos dessa planta para que ela pudesse crescer e gerar frutos dentro desse nosso filho, né? Então, quer dizer, se você deu a ele um sentido em termos de vida material, comportamento na sociedade, deu a ele o sentido religioso da ideia de Deus, e ainda assim ele faliu, a nossa consciência pode ficar tranquila por um ponto, como a gente falou no início. O coração nunca se tranquiliza porque filho sofrer, o pai sofre junto, né? Então ele ressalta essa questão. E outro ponto importante que Santo Agostinho nos fala é que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então só permite as que podem ser cumpridas. Isso é muito interessante, né? É a questão de que Deus não nos dá fardo mais pesado, né? Se Deus só nos dá provas e só permite que as nossas escolhas sejam aprovadas, aquelas que Ele sabe que nós podemos cumprir, então nós temos quase que uma certeza aí que é possível sim vencer e completar essas provas, essas missões que a gente escolheu e ao mesmo tempo nos foi sugerido antes de reencarnarmos. Só que muitas das vezes são aquelas provas que a gente tem que ir ao extremo, né? Não é uma coisa que você consegue fácil, né? A gente poderia dar um exemplo até banal aqui, né? Um fruto que você colhe com a mão, ou um fruto que você, não tendo uma escada, você de repente tem que pensar em algo engenhoso, uma vara com uma lata para colher, né? Então, assim, é necessário o nosso esforço, mas é possível, sim. Então, isso é interessante porque é reconfortante, é animador saber que dos nossos esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si mesmo das causas no mal. Então depende só de nós, dos nossos esforços, né? Estão aí as lições de Jesus no Evangelho, temos aí os livros espíritas que explicam e reexplicam e tentam de formas diferentes mostrar todo esse significado. Temos a força da oração, das preces, esse intercâmbio mental com Deus e também energético, presencial, né? Para nos dar força nesses momentos difíceis, né? Para que a gente possa sair daqui vencedor. Ele ressalta: admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento, né? Como na passagem do filho pródigo, né? Então Deus está sempre de braços abertos para aquele filho que sinceramente se arrependeu, dando a ele novas oportunidades, né? Na verdade, Deus nunca nos abandona, né? Os espíritos de luz, os espíritos trabalhadores da seara do bem, eles estão sempre no entorno desses espíritos que estão com a consciência atormentada, que muitas vezes se perdem fazendo mal. Tem sempre algum espírito ali secundando ele no sentido de aguardando para que ele queira ajuda e volte ao seio de nosso Pai, né? Então, também da página de Santo Agostinho ressalta aquela ideia que nós espíritas também já temos bem clara, né? Que existem as famílias de laços espirituais e as famílias de laços materiais. E que os laços materiais muitas vezes são frágeis e se destroem porque eles são construídos em cima de coisas temporais. São construídos em cima de coisas materiais. Então, que os verdadeiros laços que ficam são aqueles que são construídos em cima do verdadeiro sentimento de bem, de empatia, do amor, né? Das questões espirituais e que permanecem para além da vida, né? As famílias espirituais são aquelas que são formadas por espíritos que sentem as mesmas emoções, têm os mesmos desejos de crescimento, né? Falamos aí de desejos e coisas espirituais, não de coisas materiais, né? Para a gente terminar, tem 2 pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? 2 trechos, melhor dizendo, que a gente gostaria de ler, né? O primeiro, Santo Agostinho, mais uma vez, fala: compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias.
Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Essa página que a gente leu deixa muito claro isso, né? E ele coloca mais uma vez aqui: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. A tarefa dos pais, a missão de educar os filhos, né? Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, meus amigos, meus irmãos, que essa página que fala da ingratidão dos filhos, dos laços de família, mas que ressalta tão claro para nós a necessidade de buscarmos Deus, de buscarmos a moralidade, de nos entendermos, de perdoarmos, de amarmos, possa permanecer em nossos pensamentos e em nossos corações, nos dando força para caminhar, para podermos vencer essa vida como Jesus também a venceu, nos dando alento, nos dando esperança em novos tempos de paz, de saúde para toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, que os bons espíritos permaneçam conosco. Uma boa semana para todos. Obrigado, fiquem na paz. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.